Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio do Antes tarde do que nunca, esse podcast criado por este que está ao meu lado, Rafael Silva, @real Rafa Silva, para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de pessoas que inspiram outras a Verdade. empreender, né, Dom Rafael? É isso aí, de gente Antes, que realmente senta aqui e conta história que a gente sai de boca aberta. responsabilidade, hein? Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso entrevistado de hoje. Antes eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas e já aproveita e já dá um like nesse vídeo e compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo de empreendedores aqui de Blumenau e região. Já são 250 entrevistas, Quase mais ou 3 menos. anos. É loucura, é impressionante a quantidade de coisas que tem aqui. Dá uma fuçada no nosso acervo aqui que você vai ficar impressionado. Tem muita coisa legal. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast, pode seguir lá o Antes Tarde do que Nunca também, além de seguir Antes Tarde do que Nunca no Instagram, @podcastatdqn. Lá nós temos bastidores, temos a agenda da semana, algumas curiosidades, algumas bobagens, enfim, É isso aí, tem né? muita coisa acontecendo lá, tá? Dou um Pior que é convite para verdade, né? vocês, dou Pior um que é convite para verdade. vocês. Se estiverem assistindo e ainda não acompanham através do Instagram, é um outro ecossistema totalmente diferente, mas tem muita coisa legal acontecendo lá. @podcastatdqn. Vou falar de quem banca tudo isso aqui, obrigado demais a ProWay, lá desde o começo, né? Foi fundamental, né, até hoje, né, de poder apoiar e ajudar a construir essas histórias tão incríveis que a gente tem. Então, se você está buscando algum tipo de treinamento, quer mudar um pouco a carreira ou quer melhorar na carreira que você tem, fala com a ProWay que certamente lá vai ser a casa que vai fazer essa transformação, talvez uma aceleração com que você está buscando. A ProWay também tem um modelo que chama In Company. Se você quer recrutar, trazer gente para a tua companhia através da educação, que eu acho que é um formato ideal. Conversa com a ProWay que eles vão formatar e vão fazer do jeito que você precisa, né? Com o aspecto que você precisa e a educação que é necessária para essa galera entrar. Obrigado demais a Nayara, Guilherme e também ao Sérgio Tomil por todo esse apoio verdadeiro desde o começo, e inclusive trazendo muito conteúdo aqui para gente. E outra é a fábrica de software, né? Uma é a escola, outra é a fábrica de software. Imagina qualquer mudança dentro da sua companhia, dentro da sua empresa, varejo, indústria, qualquer coisa que você precisa mudar, processo, tecnologia traz isso para você. Agora com a aplicação de inteligência artificial muito mais forte, chama a Premier Soft. Ah, eu quero construir um aplicativo, chama a Premier Soft que certamente alguma coisa vai sair de lá. Eles têm uma sede maravilhosa, né? Esse ano deve chegar a quase 400 colaboradores. Em Blumenau é a sede deles, eles também têm uma filial em Santa Mônica. Pensou em tecnologia, qualquer tipo de tecnologia, conversa com eles que certamente vão ser muito rápido e à frente daquilo que você está pensando. E também se precisa de um apoio, né? Eles têm um modelo chamado outsourcing. Você é uma empresa de tecnologia e precisa de um apoio momentâneo. Você pode locar um time deles no modelo outsourcing e depois você consegue devolver quando a entrega for feita. Obrigado demais a Premier, do JP e também do Rodrigo. O Rodrigo teve a sua história contada aqui, Isso, muito legal, de bem bacana. desenvolvedor a CEO. E também a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil, que ano que vem deve completar, não sei em que ano que você está assistindo isso aqui, pode ser em É verdade, 2037, né? Mas é em verdade. 2024 completa 40 anos. Então, obrigado demais. Está pensando em vender? Não, pensando em comprar, todo mundo já sabe, mas pensando em vender é o que nem todo mundo sabe e a gente precisa falar. Vai no isidoro.com.br, cota o seu carro com eles, que eles têm ou deveriam ter uma proposta para te fazer. Claro que depende muito do carro que você está cotando, mas conversa com eles em isidoro.com.br. Ah, eu não quero ir pelo digital, quero ir pessoalmente. Se você estiver próximo de Blumenau, Jaraguá, Itajaí ou Navegantes, todos os lugares eles têm sede para poder te acolher e também ter um cafezinho legal. O Isidoro tu vai encontrar mais em Blumenau e hoje na rua 7 de setembro. Quem não é de Santa Catarina é a rua central, mas lá que você vai encontrar ele toda tarde tomando café com todo mundo. Ele adora trabalhar e adora bater papo. Vai lá que certamente você vai encontrar o seu Isidoro lá. E para finalizar, se você quer criar conteúdo, né, e não quer fazer isso de forma simples ou Amadora. amadora, que eu acho que é uma palavra que mais pode contemplar isso aí, conversa com o podcast ATDQN, que agora é o estúdio.
todo o equipamento e o time está à sua disposição para poder criar um melhor conteúdo para sua empresa ou marca. Vai no @podcast ATDQN, conversa lá, cota, né, aquilo que você está precisando, e todo o estudo é moldado, né, ou moldável para a forma que você precisar, com as cores e que a sua marca representa. É isso, finalizamos. Só agradecer a AMP, que nos acolhe aqui há quase 2 anos, que é a Casa do Empreendedor. Mas eu tô louquinho pra ir pra história, cara. Quem é que tá aqui, cara? E que história, né? A gente vai ouvir uma história bem bacana hoje. A gente vai falar com Todo o time cara veio de que tá óculos. por trás. Todo o time veio de óculos hoje, é verdade, né? Mas a gente vai falar com a pessoa que tá por trás da relojaria e ótica Universal. Por trás não, né, Alexandre? Pela frente, né? Por favor, né? Como por trás, né? Tá lá o tempo todo lá para receber a clientela. Alexandre Petra está com a gente, já foi presidente da CDL, é verdade, eu entrevistava o Alexandre como presidente da CDL, eu lembro bem disso, né? Depois foi Marcelino, se eu não me engano, enfim, uma galera. Tudo bem? Ah, tudo ótimo, Pancho. Primeiro, parabéns para vocês por esses 3 anos já do podcast. Quase 3 muito anos, legal. 3 anos. E obrigado pelo convite, poder contar aqui um pouquinho da trajetória minha e da relojaria aqui. É muito legal essa história. Eu não sei quanto tempo tem a Ótica Universal. Há 52 anos já. 52, tem minha idade. Sério? Só. 52 É anos? de Faz 1971. aniversário na mesma... É de maio, né? Não, é de fevereiro. Ah, então tá bom. 2 de fevereiro de 71. É mais velha do que eu, então. Como é que começou essa história? Me conta, quem é que foi teu pai, teu avô, ou nenhum dos dois? Na verdade, a relojaria Universal já existia. Era de Bertoldo Strubel. E na época, ela ficava bem de frente onde é hoje a Magazine Luiza. Ali pertinho também. Aham. Bem pertinho de onde é hoje a nossa sede. Então o fundador da Universal é Strubel. Isso. Ele foi que criou o nome. Criou o nome, tá? Relojaria Universal. Mas era do Ela outro lado foi da rua. modificada, foi passada para a Relojaria e Ótica Universal quando meu avô e meu pai assumiram, né? Em 71, começo de 71, ou final de 70, não sei precisar realmente a data, porque eu não estava ali ainda. Mas o Bertoldo ofereceu para o meu avô, que na época era gerente da Schwab, né? Já E trabalhava tinha uma história com isso já, então? Sim, meu avô já é do segmento desde os 14 anos de idade. Caraca. Caramba. Ele tinha começado na Casa Usadel, né? Sim. E posteriormente foi para o Schwab lá, e foi galgando, Evoluindo. acabou sendo gerente da Schwab. Ele era blumenauense. Eu é de Luiz Alves. Luiz meu Alves? avô é de Luiz Olha Alves, só. né? E meu pai é de Apiúna. Meu Deus. É. A gente acabou de entrevistar alguém de Apiúna aqui também, né? Olha só. Episódio anterior. Exatamente. A Beth Brands. Beth Brands. E na época meu pai namorava com a minha mãe e meu avô era gerente da Schwab. Certo. Só que meu avô falou pro Bertoldo, eu não vou sair daqui, eu tenho 6 bocas para alimentar em casa, tinha 6 filhos mais a minha avó. Tá garantido, né? Tô garantido aqui, eu não vou sair daqui, é muito complicado assumir um negócio. Bem, imagina, estamos falando década de 70, né? Não, falaste, né? Era um negócio menor, né? Um negócio pequenininho, né? Tinha 2,5 metros a frente por 7. Cara, 2 7 metros e meio. E tinha o balcão ainda, imagina, tinha só um corredorzinho. É um pro pessoal corredorzinho, entrar, né? Então era muito pequeno, Existe né? uma foto disso, não, né? Tenho Tem foto. foto disso, Tenho é? foto, Que legal. Tenho foto. Tem um lugar no site de vocês lá que tem a história, assim, Tem, com algumas fotos? tem, Vou dar tem, uma olhada lá tem. depois. E aí o meu avô ficou aquele negócio na cabeça. Ele morava na Ponta Aguda e todo dia ele ia para casa pensando nisso, atravessava a ponte. Até que um dia meu pai estava namorando com a minha mãe na sala e meu avô entrou meio cabisbaixo, pensando, acho que talvez cantarolando, falando. E meu pai perguntou: o que foi, senhor? Tá meio Batido. abatido, tá E teu pensando. avô era pai da tua mãe, então. Pai da minha mãe. Tá. Pai da minha mãe. E aí ele falou, não, é que o Bertoldo me ofereceu um negócio ali, uma relojaria pequenininha que tem no centro, só que eu não tenho coragem de assumir. Se eu tivesse ainda um sócio, quem sabe? Aí disse que meu pai pulou do sofá. Quem sabe não pode ser eu, esse sócio? Teu pai não estava trabalhando nessa época? Trabalhava, meu Ah, pai veio de Apiúna para cá, morava também na Ponta Aguda, foi que ele conheceu minha mãe. Aham. Ele trabalhava na Vargas, uma contabilidade Certo. das 5 da manhã às 9, ele trabalhava na Vargas, e das 9 ele saía da Vargas, e às 10 ele iniciava no BESC, ia até o final do Meu dia, e Deus depois do ia céu. fazer a faculdade de economia na FURB. E ainda queria empreender. E ainda queria empreender. Caraca. E na época eu acho que ele tinha 23, 24 anos, Uhum. era bem jovem também. Ingênuo, né? De certa forma, né? Então, na época, daí ele falou, meu avô falou, mas eu não tenho dinheiro para começar. Ele disse, vou dar um jeito com meu pai lá em Apiúna, era meu outro avô, né, que na época ele era supervisor da Souza Cruz, eles foram para Apiúna, meu pai foi para Apiúna, e contraíram um empréstimo lá no Investidor. Famoso papagaio. famoso papagaio, né? E contraiu esse empréstimo lá,
e trouxe para cá e começaram com esse aporte de dinheiro, deram de entrada para o Bertoldo e parcelaram o resto para o Bertoldo, Caraca. né? Em boas parcelas e compraram e começaram ali a história. Meu avô, Que minha legal. mãe, meu pai e minha avó. Os Seu quatro pai, começaram. seu pai ali. honrou depois ó, a dívida com o teu avô, não? Sim, foi tudo apago. Tá tudo certinho. Tudo certinho, tudo Não pago. ficou devendo nada, Nada, não ficou nada, nada pra trás. Isso é bom. Isso Nada. é bom demais. E como é que. Mas eles não começam onde está agora, né? Eles Começa começam do nessa outro lado da rua. lojinha. Como é que foi Sim. esses primeiros anos ali, essa mudança para. Ali eles ficaram até 76, mais ou menos, isso de 76. 5 anos ali. Ficaram naquela portinha pequenininha. 2,5 metros de É. entrada. Aí começou a surgir funcionários, né? O primeiro que veio foi o Cristiano, já é falecido, mas foi um relojoeiro que trouxeram, depois veio um ótico, e tiveram que mudar, porque já era muito pequeno, Sim. né? Já para atender os clientes era pequeno, né? E Ainda mais ali pra ter nós funcionário. foi mudado na época de 76, foi mudado para onde está o Sebrae hoje. Sebrae. Ali era o Aquela Calçados casa. Gosch, Uhum. na época. Né? E daí na época eles conseguiram mudar e ficaram ali até Um 83. lugar um pouco mais amplo. É bem mais amplo, né? Mais frente Bem- também, né? mais amplo. é bem verdade. mais Falando amplo, em 2,5 né? metros, é um banheiro. Né? Exatamente. Se pensar uma entrada como se fosse um Sim, banheiro. é. É. Se tiver 2 metros, eu até acho que não tem 2,5 metros, É. tá? Se eu for lá medir hoje a portinha, acho que tem até menos do que 2,5 metros. Até 83, então, ficou naquela casa? Até do Sebrae? 83 ficou onde é o Sebrae, né? De Isso. 76 a 83. Entendi. Né? Aí em 82, 81, a família Steinbeck ofereceu, ele estava ali, ofereceram o prédio da frente, onde hoje está a sede, Uhum. foi oferecido, a gente quer se livrar do prédio, não quer ficar, você não quer comprar. E assim, na época, pelo 12 anos que tem, 10 anos que tem empresa, foi um arrojo. Meu Eles compraram Deus um do prédio céu, no um prédio centro no para centro da cidade, reformar, né? né? E Porque a gente fala, beleza, comprou. Era um lugar mais valorizado da cidade, sim, né? Querendo ou não, Sim. na Rua 15. Rua 15 de E novembro. na época ainda a área central era a área central. Hoje em dia o Blumenau se espalhou, né? Mas, meu Deus, falando em Tá. Rua 15. E na época era gigante a empresa, o tamanho. Uhum. Né? Sair de um lado de cá para ir para 300 metros quadrados do outro lado. Né? Quem olha, as pessoas que olham a loja de frente não sabe que ela tem o mesmo tanto que tem de frente, tem de fundo. Tá Toda a atrás, retaguarda, tem a Uhum. orivesaria, tem a parte do laboratório óptico, os relojoeiros que consertam os relógios, né? Então é grande ali para trás. Né? Quantas pessoas trabalham lá hoje? Hoje a gente tem diretos 40. 40. Indiretos mais 5 que trabalham fora. Tá. Hoje tem 45 pessoas. Dos 40, quantos são vendedores de balcão? De balcão são 15. 15. 15 Eu sempre vendedores. fico impressionado com isso, com a quantidade de É, vendedor que gente. tem sempre lá disponível, vamos dizer É. assim, né? Tá todo mundo lá sempre. Sempre em pé, Sempre vai ter lá, alguém para né? atender. Sempre um Se tu sorriso. chegar lá e tiver né? cheio o balcão, Ah. não demora mais quase nada assim para ser Ah. atendido. É Fora, impressionante. fora os relojoeiros óticos também ajudam no balcão quando aperta e Sim, vão dar o entendi. suporte necessário. Né? Fora o Alexandre Peters, que Sim, também de vez em quando desce lá. Não, pra- é minha irmã, meu pai, minha mãe, a gente tá sempre ali Tá ajudando. todo mundo envolvido ainda. Todo mundo envolvido. Ah, que Tá? legal. É uma empresa familiar. Uhum. Né? Tanto é que a Universal é tida como uma família universal. Todo mundo trabalha aí, porque cara, a gente fica mais tempo no convívio da loja do que no convívio familiar. Com certeza. Uhum. Né? Então a gente se torna uma família lá dentro. Né? Ah, não tenha dúvida. Vocês falaram que se mudaram para onde estão agora em 83. Exato. Antes ou depois da enchente? Porque em Ah. 83 teve aquela Ah. enchente que durou É, um mês, né? Um na mês, verdade. 83 durou um mês. 16 A gente metros tava, quase. a gente tava mudando, a gente mudou um pouquinho antes a Putz, loja. Não acredito. Mudou um pouquinho antes da enchente e já de cara pega essa enchente. Meu, tinha Gente, comprado o prédio. Foi É. julho, né? Foi Feita a em mudança. julho, Foi julho. julho de 83. Ah, de 84 acho que foi agosto ou setembro, não lembro muito Daí em bem. 84 teve duas, né? Teve duas, mas foi bem Teve rápido. duas, Teve foi duas em rapidinho, 84. foram mais Foi uma rápidas. semana cada uma, É. assim, né? Foram mais rápidos. Mas na época, assim, o pai, a gente já tinha um segurança na loja, né? A Aham. gente já tinha desde o outro lado da rua, a gente já tinha segurança. Aí na época ficou o pai, o segurança, aí tinha a fiambreria Globo, também ficava na frente da loja, que era o Varros e o Cavilha. Uhum. Eles ficaram ali também, né? O Ingo da Casa Pra Cristal. cuidar, né? Do... E teve até um fato curioso, aí ficou mais uns 2 funcionários, e nisso estava passando um boliviano de passagem por Blumenau. E eles abrigaram o boliviano na enchente. Tu tá brincando? E aí eles dormiam preocupados, né? Porque eles não queriam deixar o cara morrer, porque a água estava subindo muito, mas eles dormiam com um olho aberto, outro não. Imagina, o cara do nada ali. Né? Porque tinha que cuidar do estoque, Ah, né? Sim. O estoque da loja estava Exato. ali. É, Né? isso que eu E é um imaginei. estoque precioso ainda, né? Não é um Exatamente. estoque né, comum, é um estoque precioso. É, exatamente. Caraca, ficar um 83, mês cara. lá dentro. É, Olha só que doido, né? Você tá ouvindo, né? Tu acabou de contrair, querendo ou não querendo, não deve ter comprado o prédio à vista.
né? Deve ter, em teoria, feito parcelado. Contrair essa dívida. Aí, para ir para uma loja nova, eles devem ter feito uma construção de imóveis toda nova, né? Eles um pouco vai, mas um pouco tu quer fazer uma coisinha. E aí, o primeiro ano, tu recebe Primeiro 30 mês. dias fechado. Quase primeiro mês, né? 30. Primeiro mês. É loucura, né? É loucura. É loucura. É loucura. Né? Pensar como um Pra cara. quem fechou agora na pandemia, pode imaginar o Ah. que é E também ficar... foram 60 centímetros de água. Não foi pouca coisa. É que nessa né? enchente, é Né? a primeira vez que a gente viu, pelo menos, a Rua 15 completamente embaixo d'água, né? Sempre ficava, a parte mais alta Sim. lá ficava seca, né? Sim. Vamos dizer assim. Era ali perto da catedral. Ali, Mas é uma coisa impressionante. Na enchente a gente consegue medir a diferença de altura que nós temos na 15. Sim, verdade. É. No alto da 15, que compreende o Banco do Brasil até ali a Até final, a onde Madeira da a gente tá Luz. ali, a Madeira Uhum. da Luz, ali pegou 60 centímetros. Uhum. Na frente do Banco do Brasil foi 3 metros. Olha a Caramba! diferença que tem de altura Não do é Banco do possível. Brasil até na loja. A gente É vê uma pela marca. subida ali e não dá pra ver, parece reto. Não dá né? pra ver que Dá loucura. 3 metros de praticamente diferença, 3 metros. Doideira. E daí, com a diferença com a parte da catedral também não é muito, porque lá também pegou, acho que 30 centímetros, talvez. Essa diferença tu compreende? Por Na causa catedral, do, tu do vê, teatro. Ele faz assim, Então, né? se tu Teatro ali. tens 30 centímetros na catedral e depois na frente do teatro, Ba- quando baixa, Aham. ali desce. Então ali você já vê que vai dar 3 Ele metros. percebe, É. Ali exatamente. tu percebe que tá a Mas diferença que dali dá. pra lá a E gente não depois, percebe. depois ele vai subindo gradativamente. Que doideira. O Alto da 15 era... O Alto da 15 passou por várias fases, na realidade, né? Eu lembro que há uns, sei lá, uns 20 anos atrás, talvez 15, tava meio decadente, vamos dizer assim. Pelo menos é o que as pessoas falavam. Eu não sentia isso, eu morei no centro, circulava pela 15 o tempo todo. Mas tu percebes isso, essa coisa sazonal, assim, do Alto da 15? Sim, Fechamento percebo. do BESC. Na verdade, a gente percebe da 15 toda, né? A 15 toda ela tem épocas da história que o baixo da 15 é mais valorizado, depois o alto da 15 é mais valorizado. Existe essa sazonalidade, né? Uhum. Comercialmente, o pior trecho da 15 é bem o meio. Certo. Nós Ali temos onde ali está o teatro, onde tem a um teatro, catedral. INSS, que Sim. come o Bom Jesus come mais outro pedaço, É verdade. entendeu? Então esse pedaço ali sempre foi muito preocupante para o Tem comércio. só do outro lado a van mesmo. E Sim, talvez hoje uma tem a outra. van, Exatamente. Tinha Americanas do lado ali, né? Tinha Por um tempão, Americanas. né? Por um Americanas tempão, era um Americanas shopping de Blumenau por um tempo. Nós né? tínhamos o BESC, Ah, que Exato. atraía um movimento louco, porque pagava todas as taxas, IPVA, tudo era tudo BESC, né? Tinha a delegacia de polícia e tinha Americanas. Então, Delegacia? eu a não delegacia lembro desse. regional ficava ali no Alto da Ah. 15. Mas o pessoal lado, tinha né? que vir ali pro no Alto da verdade. 15. Onde sim. hoje é Hoje é o Procon e o Samay, ali, Isso, na frente exato. da prefeitura, não é verdade? Exato. É verdade. E mais o fórum. Uhum. Então isso valorizava muito o Alto da 15. Sim, o Fórum Universitário hoje era o Hoje era o Fórum da fórum- cidade. era o Fórum da cidade. Exatamente. Aliás, ali, meu Deus, mudou completamente, né? Porque tinha... O Luiz Delfino foi ali onde é o Fórum, sabia? Não. Ali era o Colégio Luiz Exato. Delfino. Isso lá em 1900 Ah. bolinha, né? Claro, tô voltando mais um tempo. Tô deixando a Universal de lado. Sim, mas é Mas isso. ali era o Luiz Delfino. Sabia disso, É não. loucura, né? A gente também não tem nem ideia. Como é que foi a tua entrada? Né? Como é que tu começou a perceber que fazia sentido? Primeiro, tu foi trabalhar ali? Porque Cresceu no quando a meio gente dos fala em empresa relógios, familiar, ele- geralmente isso acontece. Tu começa brincando, né? Sim. E depois tu vai, sem querer, brincando, trabalhando, e isso vai mudando. Né? Como a gente tinha comprado o prédio todo, né? O meu pai e meu avô, eles montaram em cima 2 apartamentos. O primeiro andar meu avô ia morar com a minha avó e o segundo andar a gente ia morar. Uhum. Então a gente mudou no final de 83. Depois da enchente, a gente mudou para o prédio, né? Então, na época eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, a minha irmã também já tinha de 7 para 8. Então a gente, na verdade, descia o prédio, passava por dentro da loja, ia para a escola, voltava. Então a gente convivia. Era a entrada Era- e saída é, de casa. né? Morava dentro da empresa, praticamente. E na época já, como a empresa estava sempre engatinhando e sempre pagando muitas contas, o pai trazia caixas de envelopes de concerto, de Aqueles envelopinhos joia, onde coloca onde coloca Uhum. joia, o relógio, o óculos. Era tudo na época era feito a lápis. Escrevia lá, não escrevia caneta. Existia uma confiança maior entre cliente Sim, e com loja. certeza. O cliente levava escrito a lápis. Ninguém Imagina. mudava em casa o bem que deixava Aham. ali para concerto ou para confeccionar. E aí levava para cima e eu e minha irmã ficava apagando. Passava as tardes apagando aqueles envelopes Dá-lhe borracha. e dá-lhe borracha. E dá-lhe Tecnologia. borracha. Aí vai pagar. Então isso aí já fazia com que a gente começasse a interagir com a loja, né? Cresceu fazendo, né? É. Tendo a loja ali como E referência. aí quando eu estava já no científico na Barão,
E aí a gente já começa a entrar na adolescência e ver nossos amigos aí começar a curtir um pouco a vida. Pô, eu queria ir para a lanchonete da Hering, né? Grande Como point. todo Lanchonete adolescente. da Hering. Todo Deixa eu Todo- contextualizar. A lanchonete da Hering da nossa região, ela era, cara, era uma lanchonete americana, É. né? E para adicionar ainda algo incrível era que tinha uma escada rolante que levava para Na lá. Hering, E né? na nossa região, escada rolante não Não existia, No né? estado, É. foi, eu acho, se eu não me engano, a primeira escada que rolante sim. do Acho que foi a estado. primeira, é. Era cartão postal da cidade, o cara Foi vinha 70 andar na na escada escada rolante, rolante, é. né? 77 ou 78? É, não e lembro a agora. lanchonete da Hering ficava justamente no primeiro andar Exatamente. nos fundos É da isso. Hering ali. Tinha um hambúrguer com batata frita. Ah, era sensacional. é, Aqueles sorvetes. Atendimento no banana de balcão, sundae. atendimento no balcão e tinha aquelas mesas que é compartilhada, o encosto compartilhado com a outra, bem estilo americano. Eu sempre, Americano. quando eu Bem vou ali estilo no americano. Pepper Jack, eu lembro Pepper do. Jack. Porque também É o- as cadeiras das mesas, os bancos, né? Na realidade são bancos, né? Sofás É muito ali, parecido. né? E aí eu fui pedir um dinheiro pro pai. Falei, ó, Pra ir pra lanchonete eu Hering. queria dar uma. Se você podia me dar uma mesada para eu queria dar uma curtida lá na Isso o quê? 15 anos? 14. Eu 14. tinha recém feito 14 anos. Certo. Aí ele falou assim: se tu quiser dinheiro, tu vais trabalhar. Taxativo. Tá bom. Certo ele. Tá, mas pai, mas eu estudo, né? Não, trabalho é meio expediente. Trabalho é meio expediente na loja. Tá, mas os cartões já tô fazendo ali, É, cara. Paga pelo eu menos. tô trabalhando. É verdade? Aí ele tá, eu perguntei, quando é que eu vou ganhar? Primeira pergunta, né? Meu A gente já quer dinheiro, já tava atrás Quero de negociar dinheiro, né? esse negócio aí, Quanto né? é que eu vou ganhar? Daí ele olhou assim, pegou lá, o comércio, o piso é tanto, tu vai trabalhar meio expediente, vou te pagar só metade. Metade do piso. Metade do piso. Isso equivale a quanto hoje? Quanto é que tá o piso do comércio? Hoje o Sim. piso está 1.700 alguma coisa, Então que seria uns seria uns 800 800, 900 reais Uhum. hoje. Eu falei, tudo bem, fazer o quê? Para quem não estava ganhando nada, Melhor do que nada? melhor do exatamente. que Vou nada, poder ir né? pra lanchonete da Hering, É. pelo menos. Mas daí a lanchonete dele fechava quando eu acabava o expediente. Em sexta-feira que era fervo. É, lá, era né? o fervo. Bah, Era um sexta-feira era uma fervo. loucura. lá. É. Era uma Mas não, loucura. mas foi assim, daí comecei a trabalhar na Ah, loja. e trabalhasse com- Foi no dia 11 de maio de 1987. Caraca, Com tu carteira lembra a assinada e data? tudo? Carteira assinada. Ah, que bacana. Com Então tu tá aposentado já. quase. Ô, Alexandre, mas o que tu fazias nesse Eu- começo ali? Eu era escriturário. Trabalhava Eu no dava- escritório. escritório. Dava baixa em carnezinho, fazia carnê, botava o carbono depois de 3 parcelas, escrevia com força, aí tirava o carbono, botava mais 3 parcelas, porque era tudo feito a caneta. Sim. Né? E as baixas também a gente fazia baixa por baixa, pegava a ficha do cliente, pagou prestação tal no dia tal e Meu papapá. Deus do céu. É. E vocês tinham prestação, né? Porque a Tinha, Universal era sempre só foi- carnê. A gente inovou na década de É. 70 em vender em 10 pagamentos no carnê, e sempre foi assim. E continua sendo, né? Isso que é o Continua mais sendo bacana. assim, né? né? Apesar Continua do sendo cartão vir forte, né? Sim. Mas a gente sempre vendeu em 10 Mas tem vezes no carnê cartão. ainda? Tem gente que faz carnê? muita gente que faz carnê. Cara, Tem gente que adora o carnê, então... cara, E imagina, pra tem vocês gente o carnê é um walk-in de novo, né? O cara Claro, volta de porque o novo cara na loja, volta. né? Sim, E ele sempre deve, é o e looping. deve ter gente, eu ia dizer, deve ter gente que paga o carnê lá. Que vai Sim, até a tem, loja tem, e tem, paga lá. tem. Cara, A pandemia que mudou bacana. muito isso, né? Sim, com Uhum. certeza. A pandemia mudou muito, mas tem muita gente que prefere fazer no carnê. A gente pergunta, a gente dá as opções, né? Como É quer bem pagar. nosso, é da Né? nossa cultura, né? É Eu da nunca nossa esqueço, cultura. vou ter que fazer um parênteses aqui. Na enchente de 83 ou 84, não lembro. O repórter da RBS estava aqui e foi entrevistar uma senhora que estava passando na rua 15 e estava assim, era logo depois da enchente, estava todo mundo colocando as coisas para fora, aquela lama toda, ou seja, estava tudo fechado, né? Caos. Nada funcionava. Exatamente, o caos, cena de guerra. E aí ele perguntava alguma coisa para ela sobre a enchente e tal, ela assim, não, eu vim, o que ela estava fazendo no centro, né? Eu vim pagar uma conta que eu tenho para pagar, ela assim, uma prestação. Mas senhora, tá tudo fechado aqui. Pois é, ela assim, mas eu saí lá, não sei de onde para vir pagar. Tu vê como era cultural, né? As pessoas não tinham nem noção do que estava acontecendo e tinha que isso pagar ia- em dia o Eu ia falar, e carnezinho. a adimplência, né? A pessoa, Exatamente, cara, era exatamente. aquela data ela tava lá, né? E eu também sempre ouvi isso, né? Paga 2 dias antes, nunca 2 dias depois. né? Exatamente. Tinha isso Exato. fixado dentro da cabeça. O Alexandre, Exatamente. desde o início tu começou a gostar da história ou não? Trabalhar Comecei, ali? comecei forçado, né? Vamos dizer assim, forçado. Obrigado, né? Obrigado, É. né? O Quer ganhar dinheiro te chamou atenção. E o chamou primeiro atenção, trabalho era né? ali Acho mesmo, que- né? Eu acho que tudo que motiva o cara, É. na verdade, no dinheiro, no primeiro emprego, Claro. né? Ainda mais nessa idade, 14 Sim, anos, né? exatamente. Tu não tem exatamente. motivação com 14 anos para querer trabalhar. Né? Isso aí, Exatamente. qualquer um que responder o contrário Isso é muito estranho. é muito estranho, né? É. Mas enfim, daí meu avô tinha 6 filhos, né? E eu trabalhei dali da 14 até os 17. Certo. Aos 17 eu pensei, pô, eu gostava muito de carro. Acho que naquela época, mundo nossa geração gostava de gostava carro, é muito de verdade. carro. Essa geração que vem agora não gosta muito. é. Não quer nem saber. E aí
pai, na época, tinha me dado um Gol CL, Menor de idade já. 88. Não, todo mundo dirigia menor de Eu idade. sei, mas é que Com quem tá 14, assistindo a gente talvez tá estranhando. Eu, com mas era 14 assim. anos, já saía, pegava o carro da... Não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Nada. Eu almocei ontem e reencontrei um cara que eu almocei ontem e o doido não era meu pai e minha mãe deixar eu sair com 14 anos. O doido era a mãe dele, que ele ia de carona comigo pra escola. Olha. Imagina a mãe deixar Meu o Deus do filho céu. com um guri de 14 anos ir pra escola e Sim, voltar de eu carro. tive colegas que iam de carro também pro colégio. Então Ó, era comum? Aí eu, com aquele carrinho, eu peguei o carro, peguei e vendi o carro. Vendi, fiz dois, na época comprei 2 Gol GT em Curitiba, um 84 e 85, acho que era, se eu não me engano. Prata e um vermelho. E comecei a negociar carro. Aí o pai falou, se tu gosta de negociar carro, então por que tu não abre uma garagem pra ti? Vai ser garagista. Daí ele me emancipou, na época eu tinha 17 anos, me emancipou, e eu abri uma garagem na Rua das Missões, a Ranieri Veículos. Ranieri. Ranieri. Seu segundo nome, né? E na época eu já era concorrente do teu pai. Massa. Ainda bem que você não continuou gravando. Imagina se ele traz toda essa tecnologia da Universal pra dentro do meu, ele ia se ferrar. É. Bom, daí eu fiquei ali até os... Iniciei nos 17 e fiquei até no início dos 19. Porque quando a gente tem 18 Foi anos... rapidinho, então. Porque quando a gente tem 18 anos, o que o homem tem que fazer? Alistar. Certo. Certamente. E eu me E alistei. te chamaram. E eu achei que eu não ia servir. Pelo fato de eu ter uma empresa, eu tinha um funcionário na empresa, não vou servir. Né? Não tinha as mães ainda de o que fazer para não servir. Com né? quem falar. Com quem falar. Até porque meu pai foi falar e quando ele falava, acho que só piorava para me tentar tirar. Hoje não tem esse drama, né? Não tem essa questão. É que eu acho que tem pouca gente entrando, né? Pelo número de pessoas que se inscrevem. Quem entra, acho que eu vou dar, não, eu posso dar a dica de fazer como não. Aí, ó. não... Lá no Stories depois. Aí, enfim, me chamaram Foi para o exército. Eu tive que daí fechar a empresa. Na época a gente já tinha 8 carros na empresa. Né? Então fiquei um ano, aí tivemos que vender o estoque, tive que demitir o funcionário, fechar a empresa, porque eu não ia deixar na mão do funcionário um ano a empresa. Uma empresa com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. 1 ano e pouco, tu tinha 18 anos, sim, né? Tipo, cara, vai ficar na mão do cara. 19, servindo com 19. Então eu fui servir em 19, em 92, entrei dia 1º de fevereiro e até no dia 1º de março de 93. Hoje, olhando hoje, fez sentido o exército ou tu acha que não mesmo Cara, tem obrigando? coisas boas no exército, sabe? Assim, eu podia falar mais um podcast inteiro do exército aqui, sabe? Do que eu fiz lá dentro, tudo, né? Mas eu acho que é válido. Eu não me arrependo de nada que eu fiz na vida, entendeu? Eu acho que a gente tem que Porque, se de certa forma, arrepender mudou o teu do que a gente caminho, não né? fez. O exército, ele mudou o teu caminho, né? Mudou. Porque tu vendeu Mudou. a garagem. Né? Exatamente, porque quando eu saí do exército, naquele ano que eu estava servindo no exército, meu avô resolve vender a loja para o meu pai. A Universal. A Universal, a parte dele. Os dois tinham 50%, então ele resolveu, eu quero me aposentar cedo para dar uma curtida na vida, porque ele começou também muito cedo a trabalhar, e eu quero curtir um pouco da vida e quero me aposentar. E aí, isso daí o pai falou, ele vai se aposentar, era a chance de voltar para a loja, vamos voltar agora, volta para a loja e vamos ajudar, vai ser só nossa loja, né? Porque antes até não fazia muito sentido, porque se meu avô resolve passar para os filhos, tinha 6. Olha quantos sócios a gente teria, muita gente, né? Muito cacique para a tribo toda, claro. né? Então, daí eu voltei, logo depois, eu acho que mais 1 ou 2 anos, minha irmã também já entrou também, veio para a loja. Tua irmã é mais nova. A minha irmã tem 3 anos a menos do que eu. E aí nós começamos toda a trajetória. Daí, faculdade? Administração. Aqui na FURB mesmo? Aqui na FURB. Mas não concluí. Ah, não? Não concluí. Não tá formado? Não, eu formei daí em optometria e ótica. Eu segui os passos fiz a tecnólogo de optometria. Entendi. Bacana. Mas aqui eu dei umas briguinhas aqui na administração. Tinha coisas que eu não compactuava. Eu comecei a administração e terminei. Tinha coisas que eu não compactuava dentro da forma que eles aplicavam a administração aqui na FURB. Então, olha, eu vou corroborar o que tu falou. Eu acho que eu ainda hoje não concordo. Eu acho que o Saúl me enche o saco até hoje, tá? Vem lá na loja e me fala. A faculdade te prepara muito tecnicamente, esquece da parte prática, principalmente de empreender, né? As dificuldades que são verdadeiramente. E na época que eu fiz a administração aqui, os professores eram tudo remanescentes da indústria têxtil.
Então eles vinham com umas ideias muito... Super antiquadas eu e falei, cara, isso aí- engessadas. né? e Porque aí são como eu estava há muito corporações tempo já, porque eu gigantescas. fui fazer faculdade só depois que eu saí do exército. Entrei Sim. justamente em 93 na faculdade. Já em julho de 93 eu entrei. E, cara, eu falei, cara, isso aí não funciona Na vida na real. vida Comigo, real. Não fizesse faculdade comigo. 93, Eu entrei na administração em 93, se eu não à me engano. noite? À noite, claro. Não fiz, não. Não lembro de ti. Não, Tu mas não estavas assim, lá. tava. Pesquisa tava. lá o Enfim, anuário pode- da não, deles pode lá lá. pra ver se eles... Não, mas eu acho que na época, na época da administração, Não, tinha eu não, duas... eu não estudei à noite. Estudei de manhã. Agora que eu lembrei. Viu quem trabalhava? Eu Na hora estudei tu percebe. Não, mas percebe eu quem trabalhava à trabalha de tarde. Eu Pô, trabalhava isso à tarde, seus faladores. Isso é filho Ora, de bolas. fazendeiro, tá? Filho de fazendeiro, tá? Eu estudava com... Eu não sei se era de manhã, cara. Eu tô em dúvida. Mas estudava com... Tu conheces o Mota? Sim. O O Mota fazia nosso trabalho. O Odebrecht também. O Odebrecht. O Odebrecht também. Loirinho, amigo do Mota também? Não lembro como é que Não, era o nome você dele. estava de manhã, então. Era de manhã? É. Então era de O manhã. Mota ganhou muito dinheiro fazendo trabalho. Eu acho que depois, que eu fui, porque eu voltei depois, eu desisti, voltei e aí sim eu fui à noite, provavelmente foi isso. E não concluí nenhuma das duas também. Enfim, Filho de fazendeiro. filho de fazendeiro. Nossa senhora. Ô Alexandre, me diz uma coisa, vocês vendem óculos, joias e Relógio. relógios, é isso, né? São os três, sempre foi isso. Não, a gente vendeu muita coisa dentro da loja. Testaram Muita coisa. muito. Saíram do... No começo, o meu avô gravava. Então, ele tinha, lá no começo, era... gravação. Eles tinham que encher a loja de aqueles 2 metros por 7,5, eles tinham que encher com alguma coisa. Era troféu e medalha pendurado todo mundo lado. Ah, Bom, verdade. Tem um entendi. reloginho de parede, coisa e tal. Então, Aham. as empresas davam crédito para eles na época, para comprar em 10, 15 vezes, naquela época, em 71, para poder ter mercadoria dentro da loja, para poder vender, Claro. tá? Porque eles não tinham capital de giro. Uhum. Eles não tinham capital, eles estavam pagando a loja pro Bertoldo ainda. Sim. Né? Eles capitalizavam É, através do exatamente. fornecedor. O fornecedor ajudou muito, né? Aham. Então eles têm muitos fornecedores que eles foram gratos e representantes por muito tempo. Uhum. Por muito tempo. E essa história de medalhas e troféus migrou também para essa loja Aí última, né? migrou para do Sebrae, Tá. tá? Aí eles começaram a tirar, e aí começou a entrar porcelana, começou a entrar cristal, Tu tá brincando, não sabia? entrou muita coisa. Prataria. Bom, prataria tinha- dá pra entender e- mais ou menos, mas... E né? quando mudou também para a sede atual, também teve que colocar. Porque eles não sabiam o que colocar, era 300 metros de loja. É verdade. Tinha muita Cara, tem coisa. que encher esse muito negócio. espaço. É muito espaço, tem que colocar com alguma coisa. Então, tinha porcelana, cristal, bandeja de prata, vendia de tudo, né? E essas bandejas de prata meu avô gravava, depois eu comecei a aprender também a gravação. gravação, né? Comecei a gravar também. Era feito manual, né? É feito manual. Ou ainda é. Ainda? Ainda é feito manual. Caramba. É feito manual. Gravação de aliança, gravação de... E se der um erro? Cara, É no se der relógio, um- assim. Aí tá na rua. Cara, se der um erro, a gente vai ter que arcar com o erro. É mesmo? É uma coisa, então Porque tem que é ser uma uma coisa coisa... que gravou, né? É, Em A metal. não ser tem- que a pessoa... bom, mas vai pagar também, né? Se a pessoa vier com, por exemplo, um relógio que eu comprei na Europa. Vamos Ah. supor, eu quero gravar meu nome aqui. Imagina tu dá um É. erro... nunca aconteceu. Tá. Uhum. Algo assim. No ouro é fácil, no ouro você consegue polir, Aham. né? Tira a gravação e grava de novo. Certo. Né? Agora, quando é num relógio que é um aço, não tem o que fazer. É. Então tem que ser assim, algo que tem que estar prestando muita atenção, né? Então, geralmente a gente coloca lá um talquinho, escreve com lápis em cima do talco, né? Entendi. Para ver como é que vai ficar a caligrafia, o tamanho certinho, faz uma base, e aí olha bem o que vai ser gravado, daí grava. O gravador tem que ser calígrafo, então, também, né? Tem que fazer Tem que caligrafia. fazer caligrafia. Tem que fazer caligrafia. Meu avô me deu na época, eu comecei, ele me deu uma chapa de cobre assim, me deu toda a caligrafia escrita, como ele escrevia, Para praticar na chapa. para praticar na chapa de ferro. Ele falou, tem que ser assim a caligrafia. E eu comecei a praticar e fiquei bom na época. Eu fiquei com a letra igual a dele. Tanto Aham. é que tinha coisas que ele olhava e falava assim, eu não sei se fui eu, foi tu que gravou isso Olha aqui. só. Né? Aquela letrinha itálica. assim, né? Exatamente, letra É. itálica. Antes de a gente continuar, eu queria saber um pouco da tua... Tu foi pro terceiro setor aí, tu foi pra associativismo. Como é que foi isso pra ti? Como é que foi essa experiência, né? Por 2 ou 3 vezes, né? Em diferentes... Foi Em CDL, diferentes né? instituições. Na né? verdade, assim, de presidência, eu tive três instituições que eu fui presidente. 3... A Mas CDL. eu participei de quase todas aqui do Blumenau. A Convention Bureau, fui vice-presidente. Ah, o Então Convention. mas da CDL eu fui presidente, da CDL de 99 a 2001. A Corges, que é a Câmara de Óticos, Relojoeiros e Joalheiros do Estado de Santa Catarina também. Fui presidente da mesma época, 99 a 2001.
E do Cine de Lojas eu fui de 2005 a 2010. Ah, do Cine de Lojas também. O que te puxou, né, pra isso? E conta um pouco mais o que de mais valor tu ganhou, né, com essas experiências. Porque muito se fala, e eu já fui presidente de federação, de associação, e também já de federação fui vice-presidente. E a gente sempre discutia muito isso, né? Qual o valor que a gente está entregando, né? E isso é feito de forma gratuita. Nós nos entregamos, né, com relação a isso. E para quem está escutando isso? O associativismo eu acho muito importante, né? Na época, meu avô e meu pai não davam muito valor para isso. Eles não tinha esse... Era Foi trabalho, coisa tua trabalho. mesmo, E então. daí, em 93, quando eu voltei para a loja, eu falei, pô, a gente precisa ser associado ao CDL. Porque na época a CDL era uma coisa e a SPC era outra. Tá? Eram duas entidades diferentes. Tanto é que tinha até 89, 90, 91, tinha o presidente da CDL e o presidente do CSPC, Blumenau. Então, daí houve a junção e eu falei, pô, a gente precisa participar da CDL também. Vamos ter voz ativa, né, lá dentro das reuniões da CDL. Eu peguei e falei, eu vou inscrever a loja e eu vou participar das reuniões. Comecei a participar das reuniões, né? 2 anos depois, eu já estava de diretor de alguma coisa lá na chapa do Arninho Birger. Eu estava em 97, acho que foi. Aí em 97, se eu não me engano, foi feita em Blumenau uma convenção nacional. Caraca. De comércio? Do comércio. Acho que foi em 97. Lá onde era o Cine Bush. Tinha o centro de convenções. Tinha o centro de convenções grande. Lá foi feita a gente fez uma convenção, eu participei e auxiliei na montagem dessa convenção, foi fantástica. E depois daí tivemos mais uma campanha do voto útil com as entidades em Blumenau, com a AMP, CDL, a CIB. E aí meio que a gente se destacou na venda, porque a gente fez sorteio de um carro, né? Tinha que arrecadar uma grana para fazer a campanha do voto útil, botar bastante deputado da região. E aí eu consegui umas verbas grandes de Angelone, Bistec. Olha. E aí o Arninho falou, pô, esse moleque tem um futuro. Então, vamos dar uma investida Mostrou nele. serviço, né? Daí ele me convidou. Quer ser presidente das... Aí me perguntou onde ele falou no final de 98, ele falou, sério? E mais uma coisa importante, a pessoa que quer ser presidente de alguma entidade ou participar e ser ativo nessa diretoria, tem que ter uma retaguarda na empresa muito forte. A empresa, né? A empresa. Porque ele vai deixar de trabalhar um pouco ali. Porque tu deixa muita coisa de lado. Lá, né? Na CDL, a gente tinha 36 cadeiras no município. Entidades. Ah, sim. Então, tu vai em muita reunião. Eu chegava a ficar meio período por dia afastado da empresa. Muito sólido ali. Eu tinha recém-casado, eu casei no ano 2000. Né? Minha mulher reclamou no primeiro ano do casamento. Cara, tu estás toda noite em evento. Eu falei, cara, não posso fazer nada. Tanto é que eu nem fui para a reeleição da CDL. Né? Não fui a reeleição. Salvou o casamento. Fiquei o mandato. Eu preservei o casamento. Ouviu, Xana? Obrigado. Maldade. Quando é que deixaram as medalhas e troféus de lado, assim? Na venda lá? Cara, a data precisa, assim, eu não sei, mas foi deixado de lado. Já eu acho que quando a gente passou pro lado de cá, já não tinha mais medalha e troféu. Já foi para um canto. Já foi. Aí entraram as porcelanas e a prataria, no caso. Entrou prataria, daí começou a mudar um pouco o foco. E daí a gente foi deixando também essa. Começou deixa a porcelana só o cristal agora. Porcelana vende daí, não compra mais. Sim. E assim foi deixando de lado. Teve até uma época que a gente tentou até vender, vendemos, né? Só que é um mercado terrível, que era aquelas câmeras digitais. Lembra aquelas câmeras digitais? Foi uma febre Sony, isso aí. tudo. A gente também tinha para vender. Só que esse mercado tecnológico é um mercado muito... É difícil, porque tu compra o estoque, quando tu compraste, tu começa a vender, passa 2, 3 meses, lançaram o negócio. Defasagem. Tá defasado. Eu tenho em casa ainda uma Sony Mavica que funcionava com disquete, pensa nisso. Caraca. Tá lá em casa guardado ainda. Eu queria saber um pouquinho sobre... a gente tá falando ali em 93, saiu o shopping. Né? A Rua 15 foi dita que ia sumir um novo shopping na cidade, aí ia sair um novo lá fora, lá na perto da 470. Como é que foi Setembro de 93 a inauguração do Neumarkt. 93. Eu lembro que foi um susto para todo mundo, porque realmente ninguém sabia o que ia acontecer, né? Mas não fez sentido para vocês migrar para o shopping naquela época? Naquela época até teve um projeto. De migrar
Não migrar, abrir uma filial Sim. no Dentro. shopping, né? Era a sensação, né? Era Sim, a claro, novidade, shopping, shopping, 93, meu, a preocupação, né? O pessoal da 15 tudo ficou preocupado. Sim. A 15 ficou preocupada, né? Vai abrir um shopping, aqui vai quebrar. Uhum. O shopping está na cidade, geralmente o shopping não é feito no centro da cidade. Sempre Geralmente é mais afastado, Exatamente. né? Nesse caso E foi nesse bem no caso, centro. vamos fazer no centro, vai quebrar a 15. E na época eu lembro assim, eu nem sabia, nem fazia ideia, porque eu tinha recém voltado para a loja. O pai e a mãe compraram uma loja lá no shopping. Lá onde foi a Mackenzie, que eu acho que é a Colt hoje, bem de é frente isso. à Van, uma Da loja de 2 Van. andares. Sim. E eu fiquei sabendo um dia que eu cheguei na praia, no sábado meio-dia, eu saí da empresa, da loja, peguei o carro e fui pra praia. Eu chego na praia, Não. entro pela porta, sentado na mesa da sala de jantar, projeto aberto, pai e mãe falando, eu passei e falei, o que é isso aí? Não, isso aqui é a loja do shopping que nós estamos fazendo, né? Vai ser uma loja bonita de 2 andares. Eu falei, vocês vão trabalhar no shopping? Não, nós estava pensando Que bom, né, pai? Vocês vão É, trabalhar no vocês shopping. vão Até trabalhar 10 da no noite, shopping? que legal. Sábado, Não, eu estava domingo. pensando em ir para ti. Falei, não, eu não vou trabalhar das 10 até as 10 da noite no shopping. E logo vai ter domingo também. De segunda a segunda. Aí eles olharam assim, eu peguei a mala e continuei. Eles se olharam, fecharam o projeto, ligaram pro corretor e falaram assim, ó, esquece a compra, tá? Não Não vamos vai comprar dar. mais. Não vai rolar. Então agora o Almeida Júnior sabe quem foi o culpado, então. Caiu o movimento naquela época? Caiu, Por causa do caiu shopping. um pouco de impacto, a 15 teve. Teve, né? A gente não teve. A Uhum. gente não teve. A gente... É porque vocês construíram, até tudo que a gente Uma falou até clientela aqui, muito vocês fiel, construíram eu um acho. ecossistema. Né? Vocês tinham um Também. ecossistema, Sim. vocês tinham aquelas pessoas retornando o tempo todo, pagando e vendo. O pai traz o filho traz o vô, o E vô traz o. a gente foi se reinventando Ah. muito. Tá? Se a gente pegar fases assim, ó. Hoje os nossos carros-chefes são as 3, né? Óculos, relógio e joia. A gente teve fases da empresa onde se vendia mais joia, onde se vendia mais relógio, dessas 3, né? Uhum. E hoje é mais ótica. Então, Hoje a é gente, ótica, é isso que eu ia perguntar a gente também. vai migrando Tá. de acordo e vai se reinventando, né? Tá todo mundo usando óculos, não adianta aqui, ó. Os 3 de óculos aqui. um de Exatamente. óculos lá, E brincadeira. a gente tem que se reinventar, a gente tem que começar a olhar o nicho de mercado e voltar as atenções para o que está vendendo. Né? Não adianta, eu vou ficar focando no relógio. Né? E o relógio teve declínio. O relógio hoje o Pancho não usa, Não tu usa, né? Mas ele usa já um Apple, Exato. né? Que é o relógio mais vendido do mundo hoje. Pena, Né? que loucura. É o mais vendido do mundo, é o Apple. Né? Então, assim, tem coisas que não tem. Hoje é artigo de moda. É artigo de moda. bem O relógio é artigo É um de moda. acessório É um para combinar acessório, com... Uhum. é um acessório a combinar. Então não adianta ficar dando tiro de 12 em pardal. Ponto. Né? Não. Então vamos migrar. Então a gente Boa. começou a focar e migrar. Para ter uma ideia, despertador. Uhum. Despertador a gente comprava da Hervik aqui em Timbó. Sim. Tinha um representante que a gente comprava a cada 15 dias 300 despertadores. Caramba. A cada 15, isso eu estou falando da década de final de 80, começo dos anos 90. Aham. Até 94, 95, 96. Eram 300 quinzenal. Né? Até às vezes, repete o pedido. Mandava. Hoje, para vender 500 10 despertador em por casa. semestre. Por semestre. É o celular, né? Exato. É lógico. Então, isso as aqui coisas vão substitui migrando. tudo, no fim das contas. Substitui tudo. Substitui isso aqui, tu usa como relógio. Não É? é uma loja. Né? Ah. Usa como Só não relógio. substituiu o óculos, por isso que é... né? Exato, ainda. Quer dizer, a Apple acabou de Ainda, a Apple lançar, né? lançou agora. Mas também $3.500, então tá É, tranquilo. não, Mas o óculos, não vai ficar com aquele óculos Sim, da Apple com o tempo certeza, todo com na certeza. cara. Não. Ah, mas não vai demorar muito para esse aqui se Não, transformar em algo transformar. semelhante, né? Mas eles vão se reinventar, vão estar vendendo isso. Ah, né? sim. certamente, Né? não tenho dúvida, não tenho dúvida Eu disso. queria saber também, ó, acelerando um pouquinho aqui, tá terminando o tempo e com certeza a gente vai ter que fazer um segundo, tá? Mas antes de a gente ir para as perguntas finais, eu queria te perguntar como é que foi o digital, né? Porque tu falando agora sobre tecnologia, né? E uma tecnologia a gente tem um controle, escolhe o produto ou não, ou melhora. O outro a gente não tem tanto controle assim, ou seja, a e-commerce, marketplace, como é que está sendo isso para vocês? Quanto isso tem afetado, falando do carnê, né? Hoje, não sei como é que é o percentual de carnê, mas né, tu tens ainda muito, mas está tudo mudando. Né? Como é que, na tua visão, isso afeta diretamente? Não, afeta bastante. Hoje o nosso concorrente não é mais o cara da porta do lado. Uhum, Né? Não é aquele, a gente não está preocupado mais do outro lado da rua, o cara da porta do lado aqui. Uma preocupação maior, sim, é o cara da internet que vende, né? O que pesa a favor da gente ainda hoje, da internet, é os golpes que tem.
É o que vende, que não é Sim. original, que é o falsificado, que é o Uhum. similar, que é a réplica, e a pessoa que está comprando acha que é que é o verdadeiro. Entendi. Né? E quando chega, Vê que não não é é. aquilo que eu comprei, não é aquilo que eu quis. Sim. E hoje ainda 80% das coisas são assim. Pelo menos no nosso segmento é assim. Né? Eu não sei como é que é o outro segmento. Uhum. Mas acaba afetando, porque a pessoa ela vai passar por uma experiência ruim. Sim. Né? Ela precisa passar para poder optar Pra por um valorizar outro. também depois, Exatamente. né? Precisa passar. E até faz um disclaimer, né? Acho que é bem importante falar sobre isso, né? Quando tu fala em óculos, é algo que protege o seu olho. Né? Acho que isso é bem importante falar. Se você estiver usando algo de péssima qualidade, Uhum. aquilo pode acabar com a sua visão, né? Pode, É. então, ter o cuidado de saúde, ter algo né? original. O original não é porque ele é original, porque em teoria é a marca, e sim pela qualidade daquilo que tá botando nos teus olhos. Né? Olha, quer ver? O que estás falando é uma coisa que faz muito sentido. Uhum. Tu pega um óculos de sol, não estou falando de óculos de grau, um óculos de Uhum. sol. E aquele, tu compra daqueles ambulantes que estão vendendo na praia, estão vendendo com aquela óculos colocado em Sim, isopor. É Cara, eu vou numa comprar, prancha. porque é uma coisa que eu vou usar, e eu não sei o quê. O que que acontece com o teu olho quando você está no escuro? A tua pupila abre. Quando você coloca o óculos de sol, é a mesma coisa, a tua pupila abre um pouco. Uhum. Ela abre um pouquinho. Quando você abre a pupila um pouquinho mais, tens uma lente que não protege nada do teu olho, tu estás colocando mais raios ultravioletas dentro da tua Entendi. vista e prejudicando mais ainda. Vai ter uma catarata muito precoce. Doideira. Infelizmente o tempo tá acabando e eu acho que eu te faço um convite aqui de já vir num segundo, porque Eu a tenho gente só tem duas uma. perguntinhas mais. Então Primeiro, tá. em relação à tecnologia, tem e-commerce a Universal? Tem e-commerce. Tá indo sim. bem? Cara, é mais uma vitrine pra gente, Tá, sabe? A gente, entendi. porque no Brasil, assim, eu vejo o e-commerce complicado. É diferente como lá fora. Uhum. Lá fora tu pegas vou dar um exemplo, Best Buy. Tu vai na loja da Best Buy e tu pega o e-commerce da Best Buy, é o mesmo valor dos Entendi. produtos. Aqui no Brasil, o e-commerce das empresas não funciona assim. Eles acham que eles fazem CNPJ diferente, porque tem uma concorrência maior, tem que vender mais barato no e-commerce do que na loja física. Uhum. A gente não faz assim. O que está no e-commerce O nosso que tá na é loja o tá no valor, e-commerce. está vinculado ao nosso estoque, está tudo junto. Tá, Não são CNPJs distintos. entendi. Tá? Então, eu já falei até para as lojas, numa reunião da CDL, eu falei, as lojas de eletrodomésticos estão se matando assim no Brasil. Uhum. Porque o cara vai lá na loja, ele olha no e-commerce de uma loja e fala, mas o preço está diferente aqui na loja. Por que lá no e-commerce está um preço assim? Ah, eu vou comprar Exato. na internet, é mais Lógico. barato. E acaba matando o vendedor da loja física deles. Eles não estão percebendo isso. E vai morrer essas lojas. É o efeito Best Buy, né? Na Best Buy eu comecei a perceber através da Wi-Fi que as pessoas iam lá para testar os produtos e pesquisar na internet. Até o ponto ela chegar para os fornecedores e falar assim: ó, a partir de agora a gente vai fechar. Vocês vão perder 1000 pontos de venda. Então, ou vocês pagam locação do produto de vocês na minha área, e beleza, pode comprar na internet, ou eu não faço mais isso aqui, vocês vão perder 1000 pontos de vendas. doideira, né? Então tem que criar uma rotina diferente, porque senão isso vai acontecer. Eles mesmos estão destruindo o próprio negócio. E a parte da nosso e-commerce, toda é a nova geração. A minha filha, meu Ah, sobrinho, que legal. que já estão trabalhando na loja também, eles que estão cuidando dessa Que parte idade aí. que eles Mas têm, Alexandre? tem 20 anos. O meu sobrinho fez 20 agora, minha filha faz 20 agora em setembro. Que legal. Né? Tem mais, então estão em 3 lá, os 2 e mais a Priscila, são os que cuidam dessa parte do e-commerce, as redes sociais, as mídias sociais. Então Bacana. Pede pra eles virem conversar comigo, vou bater um papo com eles, é legal. Vou abrir. Preciso Vai, ir pro vai, final, vai. então qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? a péssima escolha, eu acho que eu nunca tive assim péssima escolha. Eu não me arrependo, já falei para vocês, né? Eu Uhum. não me arrependo de nada que eu fiz e sim das coisas que eu deixei de fazer. E a maior dificuldade, eu acho que foi a pandemia. A pandemia foi diferente da enchente, né? A enchente, apesar de ter 30 dias ali fechado, coisa e tal, bem no começo da empresa, com 10 anos, mas a pandemia foi um negócio global, eu não tinha para quem apelar. E não sabia o que ia 3 semanas acontecer. fechado em março, abril, depois fechamos mais uma semana em julho Uhum. na cidade, e quando tu reabriu não tinha ninguém nas ruas, Ninguém era estava confortável, né? um efeito fantasma, cara, aquela coisa louca, aquele carro passando na rua dizendo fique em casa, fique em Putz, casa, Verdade. né? É um Isso clima foi, ruim um demais, clima né? muito ruim, É. foi terrível. Quem foi? Tenho certeza que tem várias pessoas, mas cita algumas que foi uma inspiração, é ainda ou não é um mentor para ti na tua vida. Eu vou responder de 2 formas, tá, Rafa? Inspiração, uma coisa que a gente tem que ter todos os dias da vida. Verdade. A gente tem que levantar e se inspirar em alguma coisa.
Quando eu era jovem, óbvio que eu me inspirava nos meus pais, Uhum. né? Que são os meus mentores, meus pais e meus avós, foram meus mentores, tudo que eu aprendi eu devo a eles, Uhum. continuo aprendendo, né? A gente, apesar de ensinar também, a gente aprende, né? E a minha inspiração hoje em dia é a minha mulher e minhas 2 filhas, Que legal. né? Legal. Casado já há 23 anos, então a gente tem que se inspirar, né? A gente certeza. olha para a família da gente e a família é o primeiro lugar. Ah, não tem... Bacana. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que você faria? Eu acho que eu empreenderia numa construtora, uma construção civil. Legal. Ou um mercado tecnológico. Ou Os os dois dois são- juntos. Os dois são incríveis, Os tá? dois são Os juntos, dois são é. incríveis, Não, né? tanto um É. quanto o outro é. E pra finalizar e te deixar em paz, se tu ganhasse um DeLorean, tu é da mesma época da gente, então a gente pode perguntar essa pra ti. Se tu ganhasse a chave do DeLorean e pudesse escolher só uma data, quando tu tivesse 19 anos dentro do exército, o que tu ia falar pro soldado lá? Soldado Peters. Soldado Peters. Cara, relaxa. Esse ano vai passar. Tu não vai fazer carreira no exército, Não não vai te fazer preocupa. carreira. Vai passar e vai dar tudo certo na tua vida. Que massa. Alexandre, Tu tinhas algum medo, algum temor quando estavas no exército, assim, do que ia acontecer com tua vida depois? Não. Tinha, Não, né? depois Porque tinha não. loja, tava Não, tudo mas o meio... exército é um temor. Na época era. Tive Cara. pesadelo com o exército até os 30 e poucos anos. Ah, Tá Caraca. brincando. É uma coisa rapaz. louca. Loucura, um estrago. eu que faz, tenho né? as histórias do meu pai do exército, eu não participei, eu tenho pé chato, né? E aí... Isso é mito. Pé chato é mito. Aí, assim, é um momento em que existe essa transição do menino para o homem, né? Para muita Verdade. gente É. isso é necessário, mas é um momento também que existe um desgaste muito forte também, né? O desgaste emocional é forte. É, Eu muito imagino. forte. Deus do livre. Obrigado demais, né? Tirar teu tempo aí, contar um pouco dessa história. Tenho certeza que você Valeu, tá aqui Peters. ainda. Você tá adorando, fala, comenta um pouquinho mais. Se você é cliente, se tem um carnê, manda. Posta junto lá no comentário do YouTube, manda uma Manda fotinho, cara, do teu carnê. Aí que certamente você tem dentro da sua casa. Você é da região de Santa Catarina, certamente. Ou você, ou seu pai, sua mãe tem esse carnê. Obrigado demais. Compartilha também esse conteúdo para pessoas que você acha que faz sentido. Rede social também, né? E não esqueçam, eu tenho esquecido disso, da É. rede social. É. Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN, @Relojoaria Universal, A Relojaria Ótica Universal. o Relojaria arroba e Ótica Universal. Relojaria e Ótica Universal, Isso. e o teu arroba Alexandre Peters. Alexandre Peters Com com um E, com um T, T. Um T só. com um T. Obrigado demais por tudo e por você estar aqui ainda. Tamo junto. Até mais.